Olá pessoal, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Anderson da Z3D Print e hoje estou aqui para mostrar para vocês como desenvolver este chaveiro aqui em várias cores da série Fallout na impressão 3D. Para isso vamos utilizar o Inkscape, o Fusion 360 e vamos fazer o fatiamento no Prusa Slicer. Então vamos iniciar, vamos abrir o Inkscape. Com o Inkscape aberto, a primeira coisa que vamos fazer é importar a imagem que vamos utilizar para fazer aí o traçado do bitmap. Eu vou deixar esses arquivos para vocês, vou deixar um link. Vamos apertar Ctrl I no teclado para fazermos a importação dessa imagem. Aqui está a imagem, eu vou abrir. Vai aparecer para vocês essa caixa de diálogo de importação de imagem bitmap PNG. Vamos clicar OK. Aqui temos a imagem, é uma imagem em duas cores. Vamos agora iniciar o traçado dessa imagem. Vamos aqui nas ferramentas laterais direito. Vamos procurar pela opção traçar bitmap. A minha se encontra aqui. Se a sua ainda não estiver nesse menu, você vem aqui do lado, na setinha, você clica e você tem aqui a primeira opção, básico. Lá embaixo você tem traçar bitmap. Apenas clique aqui que vai aparecer essas informações aqui para você fazer a conversão. Aqui em modo de detecção, você vai clicar em limite de brilho. Em limiar, você vai escolher aí, por exemplo, se a imagem aqui de exemplo aparecer totalmente branca ou ao contrário, totalmente preta, você vai fazer a configuração aqui desse limite de limiar para você ter aí a imagem que você quer fazer a conversão. Como ele faz a conversão do bitmap nas partes pretas, e eu quero que ele faça a conversão nessa parte que está em verde aqui, eu vou clicar aqui em inverter imagem. Aqui podemos observar que agora ele vai fazer a conversão dessa imagem e transformar essa parte aqui que eu quero da logo em vetor. Então eu vou clicar aqui em aplicar. Já tenho aqui o meu vetor criado, eu vou excluir a imagem, eu vou clicar nela, vou clicar delete no teclado. Aqui eu tenho a nossa área de trabalho. Eu vou clicar com o botão direito nela para começar a iniciar as configurações. Essa configuração é essencial para você, na hora de converter a escala lá no Fusion. Você vai clicar aqui com o botão direito do mouse, propriedades do documento. E aqui você tem algumas opções, né, de formato de página. Vamos aproveitar e colocar aqui a área de trabalho do Inkscape, o mesmo tamanho de uma mesa que você vai utilizar aí na impressão. Como eu vou utilizar a Ender 3 V3, eu vou colocar aqui aproximado o tamanho da sua mesa de impressão, que é 220 por 220. E aqui em escala, isso aqui é essencial quando você for importar lá no Fusion, você deixar a escala aqui em 1. Tá? Então, fazendo essas modificações, você vai clicar aqui para fechar. Aqui temos a área de trabalho, que é o tamanho lá da mesa de impressão, da impressora. Você pode colocar aí o tamanho da sua mesa de impressão. Vamos agora girar o scroll do mouse para afastarmos a visualização e podemos ver aqui o nosso vetor. Puxando e arrastando ele para o centro aqui da nossa mesa de impressão, vamos fazer o seu dimensionamento. Temos algumas opções. A primeira delas é quando você seleciona, você tem aqui nas pontas essas opções aqui de fazer o escalonamento da imagem. Só que esse escalonamento ele não vem na proporção. Ó. Eu posso fazer
o escalonamento e deixar a imagem fora de proporção, que não é o que eu quero. Eu vou apertar Ctrl Z no teclado, eu vou segurar Ctrl e vou puxar aqui, que agora ele vem nas proporções, tá? Também tem uma outra opção, que é aqui em cima, aqui na nossa, nas nossas ferramentas, né, de topo, tem um cadeado aqui, eu posso clicar nele e eu posso puxar agora na ponta aqui para fazer o escalonamento e ele vai ficar, ele vai fazer o seu dimensionamento proporcional, tá? Então, girando aqui o mouse com a tecla Ctrl pressionada, eu consigo aproximar e afastar a visualização. Então, como eu quero deixar esse vetor num tamanho daquele chaveiro que eu mostrei para vocês lá no início, e eu sei que ele tem 50 milímetros de altura, então eu venho aqui em cima, aqui onde eu tenho um A, eu posso colocar o mouse em cima e tenho aqui a altura da seleção, eu vou clicar duas vezes e vou digitar 50 milímetros. Lembrando que aqui as unidades elas têm que estar selecionadas em milímetros. Agora que eu tenho o nosso vetor no tamanho que eu vou utilizar para fazer a modelagem, vamos agora fazer apenas o detalhe do furo do chaveiro. Para eu navegar aqui, eu não sei se eu falei, você segura o scroll do mouse e você pode movimentar aqui na tela o seu desenho. Eu vou colocar o furo do chaveiro aqui, em cima do cabelo. Eu vou clicar aqui na ferramenta elipse arco. Eu vou criar um círculo, clicando em qualquer ponto da tela, segurando o Ctrl para ele vir na proporção e criar um círculo perfeito. Vou voltar aqui na ferramenta de seletor e vou digitar aqui em cima na altura novamente 2,6 milímetros, que é o tamanho do furo que eu quero. Agora eu vou clicar Ctrl D no teclado, que eu vou duplicar esse furo. Ctrl D, eu também posso vir aqui em editar, duplicar. Eu posso arrastar aqui para o lado, ó, e eu sei que eu tenho dois objetos circulares. Agora eu vou deixar esse outro com 7 milímetros. Eu vou colocar a cor preta aqui na paleta de cores. Eu vou clicar com o botão esquerdo do mouse. Agora eu vou colocar esse furo, o furo branco, eu vou colocar aqui e verifico que ele está por trás. Eu quero deixar ele para frente, então eu venho aqui nas opções, enviar para o topo e vou clicar. Agora eu vou selecionar a parte preta, segurando o Shift, para eu ter uma seleção dos dois objetos. Eu vou alinhar ao centro. Para alinhar, eu tenho aqui na barra de ferramentas lateral uma opção que é alinhar e distribuir. Eu vou clicar. Se não aparecer aqui para vocês, vocês vão aqui na setinha e é a primeira opção aqui do básico. Então, com essa ferramenta selecionada, eu vou aqui marcar em relativo a último selecionado. Eu vou clicar aqui centro no eixo vertical e centro no eixo horizontal. Então, eu tenho aqui os objetos circulares centralizados. Eu vou colocar esses dois objetos próximo aqui de onde eu vou fazer o furo no chaveiro. Eu não preciso me preocupar que ele esteja por cima aí do nosso desenho. Eu vou fazer um ajuste agora aqui, ó, essa parte aqui ficou ruim. Para fazer esse ajuste, eu venho aqui na ferramenta editor, eu vou selecionar o nosso desenho vetorial. Eu vou clicar Ctrl e aumentar aqui a visualização, aproximar, e eu vou apagar aqui todos esses pontos, selecionando eles e clicando Delete. Pronto, já resolvi aqui um problema. Eu posso também ajustar aqui, se eu for um pouco mais detalhista, eu apagar aqui esse ponto, mexer aqui também nesse outro, vou deletar, ajustar os nodes. E aqui eu tenho um ajuste mais preciso. Aqui também eu tenho algumas falhas. Eu vou selecionar e vou excluir aqui esses pontos, tá? Que eu quero deixar o mais perfeito possível. Eu posso ajustar os nós e também tenho aqui esses ajustes, tá? Então eu acredito que
os outros defeitos eles vão ser irrelevantes para o que a gente vai fazer. Então agora eu tenho aqui o nosso vetor. Vamos salvar para fazermos a importação lá no Fusion. Vamos aqui em arquivo, salvar como. Vamos colocar um nome aqui, Fallout. O Inkscape ele já salva como padrão em um arquivo SVG, que é o que vamos precisar lá no Fusion. Vamos salvar. E agora que temos o nosso vetor pronto para ser modelado, vamos abrir o Fusion e dar início à modelagem 3D. Com o Fusion 360 aberto, vamos importar o nosso arquivo SVG, clicando aqui em inserir, arquivo SVG, vamos em inserir do meu computador, pegar o arquivo SVG, abrir, e aqui eu tenho as opções para inserir o nosso arquivo nos planos de opções que temos aqui, que é o plano de base, que é o plano XY, o plano frontal e o plano lateral. Eu vou utilizar o plano de base, clicando aqui. Ao clicar, eu tenho uma visão frontal do nosso arquivo inserido lá na base. Agora eu vou escalonar para deixar ele no tamanho que criamos lá no Inkscape, clicando aqui em escala do plano, nas opções de inserir SVG, e vou digitar 3,7952. E vou clicar, ainda não vou clicar OK. Vamos primeiro ajustar aqui o nosso arquivo no centro dos eixos. Então eu tenho essas opções aqui, eu posso mover horizontalmente, mover verticalmente, eu tenho as opções aqui de espelhar, se o seu arquivo ele vier espelhado, tanto na horizontal quanto na vertical. Aqui eu posso escalonar também e aqui rotacionar, tá? Então eu vou clicar aqui no quadrado que eu posso mover livremente. Eu vou girar aqui o scroll do mouse para afastar e vou colocar aqui o nosso vetor no centro dos eixos. Girando o scroll do mouse para baixo, eu posso aproximar a nossa visão do nosso vetor, e aqui eu vou clicar OK. Vou me certificar que todos os polígonos estejam fechados, clicando dentro de cada um. Eu sei que eles estão fechados porque a minha seleção ela não vaza para as outras partes, tá? Então eu clico aqui. Se tiver algum polígono aberto, eu vou fazer a correção. Aqui, ó, o cabelo, eu vou remover esses detalhes para quando eu selecionar, ele selecionar todo o cabelo. Vamos aqui na ferramenta recortar. Vamos recortar essas partes que eu estou mostrando para vocês. Vamos clicar ESC no teclado, selecionar aqui essa parte que eu não quero, deletar. Essa outra aqui eu clico 2 vezes para selecionar toda essa linha e vou excluir também. E quando eu clico agora eu tenho toda a parte que eu quero em preto selecionada e aqui o cabelo também, tá? Então eu vou mostrar para vocês se por acaso tivesse uma parte vazada aqui no nosso aqui nos polígonos. Por exemplo, eu clico aqui nessa parte e ela seleciona. Mas se por acaso eu não tivesse fechado aqui esse polígono, eu vou criar aqui um arco de 3 pontos para mostrar para vocês. Eu vou deixar ele bem próximo aqui desse ponto, só para criar um vazamento aqui nessa parte. Então aqui, eu sei que está vazado porque eu tenho esse pontinho aqui, mas não é o que acontece, tá? Quando tem alguma parte vazada, ela fica livremente aqui. Então eu vou clicar e eu posso ver que a seleção ela vaza para o próximo polígono fechado, tá? Então isso aqui é um problema para fazer a extrusão. Então como eu faço para corrigir, tá? Eu utilizo aqui uma linha. Eu clico na opção de linha e vou criar
várias linhas que ultrapassem esse polígono que eu estou fazendo o teste, tá? Em forma de serra. Então, quando eu faço isso, eu delimito aqui as minhas opções. Por exemplo, eu clico aqui, eu sei que aqui não tem vazamento nenhum. Eu clico nessa outra parte, eu sei que o vazamento não está aqui e vou fazendo o teste até eu chegar na parte que eu tenho o vazamento. Ó, então aqui eu venho clicar e eu sei que o vazamento ele se encontra nessa área. Então eu peguei e limitei aqui o meu teste para essa área. Geralmente o, essas aberturas aqui nos polígonos elas ficam nos cantinhos aqui, tá? Mas como eu coloquei aqui, então eu vou supor aqui, por exemplo, aqui eu vou excluir essa parte aqui e vou fechando, né? Eu posso utilizar a linha, eu posso utilizar aqui o ajuste de ponto de elipse, dependendo da forma que eu quero substituir. Então, essa forma aqui ela mais se parece com o arco. Então, eu venho no arco de 3 pontos. Se ele não se encontrar aqui, você vem em criar. Aqui temos arco de 3 pontos. Tá? Então, selecionamos, vamos clicar aqui no outro ponto e ajustar aqui essa falha. E agora, clicando ESC, eu posso selecionar e vejo que eu tenho já o polígono fechado. Eu vou clicar 2 vezes na linha que eu criei, deletar e eu corrigi o problema, né? Então, se acontecer com vocês, vocês já sabem como corrigir. O Fusion, ele tem um plugin que faz isso automaticamente, mas esse plugin é pago, então eu utilizo dessa forma. Como eu sei agora que todos os polígonos estão fechados, eu vou em concluir esboço. Agora vamos dar início à extrusão do nosso vetor. Vamos aqui na ferramenta de extrusão, vamos selecionar, vamos criar um retângulo em volta dele, clicando no ponto superior esquerdo e arrastando até o ponto inferior direito. Vamos soltar. Eu sei que ele está selecionado porque ele fica com esse tom de azul. Eu vou desselecionar aqui o furo, clicando nele. E agora eu vou fazer a extrusão dessa parte principal de forma negativa. Eu vou clicar aqui em distância, vou digitar menos 3 milímetros. Eu vou já mostrar para vocês por que eu fiz isso. Aqui em operação, eu vou clicar em novo componente, eu vou clicar OK. Ele ocultou o nosso esboço e aqui ele criou o nosso componente principal. Eu vou clicar 2 vezes e vou atribuir uma cor, que vai ser a cor preta, né? Essa parte aqui ela vai ser, na hora da impressão, ela vai ser preta. Então eu vou logo organizando. E aqui para trazer de volta o esboço, eu vou clicar na setinha para expandir a raiz aqui e vou clicar no olhinho que encontra-se apagado. Tá? Então agora eu trouxe novamente o esboço. Eu vou rotacionar a nossa área de trabalho segurando o Shift, apertando o scroll do mouse e movendo o mouse um pouquinho para cima para eu ter uma visão em perspectiva do nosso objeto modelado. Então eu vou agora aproximar um pouquinho e eu vou explicar para vocês por que eu fiz a extrusão negativa no eixo Z. Porque vai facilitar eu fazer os detalhes, porque o nosso esboço vai ficar na parte de cima aqui da nossa parte principal. No vídeo passado eu mostrei como fazer das duas maneiras, então quem quiser visualizar, quem quiser aprender aí as duas formas, é só clicar aí, eu vou deixar nos cards e acessar o vídeo. Então agora vamos iniciar o detalhamento, vamos em extrusão, eu vou fazer a extrusão de cada cor, de cada peça que tem uma cor similar, né? Então aqui tom de pele, a mão, o rosto e essa parte aqui da mão também. Então eu vou aqui em distância, vou colocar menos 0,6 milímetros e aqui em operação, em vez de cortar, eu vou colocar novo componente e eu vou clicar OK. Por que 0,6 milímetros? Porque eu quero que esse detalhe ele seja impresso em 3 camadas de 0,2. E aqui eu vou renomear pele. Isso aqui vai facilitar na hora do fatiamento.
extrusão, vamos agora à parte amarela, o cabelo e essa parte aqui do centro da roupa. A mesma coisa aqui em distância menos 0,6 e em operação novo componente. Aqui em novo componente, vamos selecionar, clicar mais uma vez e digitar a cor amarelo. Agora, extrusão, as partes em azul, menos 0,6, operação novo componente, azul. Agora os dentes, extrusão, selecionar os dentes, em distância menos 0,6, em operação novo componente, ok. Vamos clicar para renomear, branco. E agora a parte em vermelho, extrusão, as partes em vermelho. Lembrando que você pode colocar aí a cor que você quiser, tá? Menos 0,6, novo componente. E renomear aqui para vermelho. Agora podemos ocultar aqui o esboço, clicando no olhinho aqui do esboço 1. Temos a nossa peça modelada, agora vamos ajustar os detalhes. Que detalhes são esses? Por exemplo, eu vou ocultar aqui todas as peças que acabamos de criar e eu vejo que o desenho ele se encontra sem aqueles detalhes, né? Eles não estão vazados, então na hora de imprimir isso aqui, você até pode configurar lá para os slices através das operações, mas vamos já enviar daqui do Fusion preparado para impressão, né? Só para fatiar. Então vamos aqui desocultar, vamos utilizar essa ferramenta aqui, combinar, vamos clicar. A primeira opção aqui é o corpo de destino, tá? Ela pede para selecionar o corpo de destino, que vai ser o corpo principal, o nosso objeto em preto. Vamos selecionar, clicando nele. Aqui em operação, vai vir assim para vocês. Operação, você vai clicar aqui em cortar. Na verdade, vamos primeiro selecionar, né, os corpos. Quando você seleciona aqui a parte principal, ele pede para você selecionar os outros corpos, né, dos detalhes, que é a ferramenta, corpos de ferramenta. Então, vamos agora criar um retângulo em volta de todo o nosso objeto para fazermos essa seleção. Selecionamos todos os corpos, aparece aqui, ó, 13 corpos selecionados. Vamos agora em operação, clicar em cortar. E aqui você já vê que os nossos detalhes eles já se encontram aqui cavados, né, na peça. Só que a gente quer também que ele, além de fazer esse detalhe, ele mantenha as nossas peças nos lugares. Então vamos selecionar aqui, conservar ferramentas. Vamos clicar OK. Agora, se eu ocultar aqui as partes, podemos ver que o nosso objeto principal ele se encontra entalhado, né, aqui no nosso objeto principal. Então vamos novamente desocultar. Vamos atribuir as cores, clicando o A no teclado. Aqui nas ferramentas de cores, né, de aparência, vamos escolher aqui as cores. Eu sempre gosto de utilizar aqui nos materiais tinta com brilho. E aqui eu tenho as cores primárias. Então vamos atribuir cada cor ao seu nome aqui. O amarelo, a cor amarela. O azul na cor azul. O branco na cor branca. O vermelho também na cor vermelha. Aqui o preto na cor preta. E aqui os tons de pele, eu posso escolher aqui um tom. Eu vou colocar verde, tom de pele. E aqui em cima, eu posso clicar 2 vezes na cor verde e editar essa cor. Então eu vou deixar aí uma cor mais parecida com o tom de pele.
Tá? Você deixa aí a cor que você quiser. Eu vou fechar. Então, temos aqui o nosso chaveiro modelado, ajustado. Vamos agora fazer a exportação. Vamos clicar em arquivo, exportar. Vamos exportar aqui no formato step e vamos renomear aqui Fallout chaveiro ponto step, exportar. Aparece uma mensagem aqui em cima, export complete. E agora vamos partir lá para o fatiamento desse chaveiro no Prusa Slicer, tá bom? Com o Prusa Slicer aberto, vamos iniciar a configuração de impressão do nosso chaveiro. Vamos primeiro escolher a impressora que vamos utilizar para esse projeto. Eu vou utilizar aqui a Ender 3 V3 SE. Vamos utilizar o filamento PLA. E a configuração de impressão eu vou utilizar camadas de 0.2. Lembrando que aqui eu escolhi o filamento PLA e a minha impressora ela já está calibrada com o fluxo, temperatura para esse tipo de material. Então você vai verificar isso aí se a sua impressora não estiver calibrada. Além disso, temos também configurações de velocidade, configurações de largura de extrusão. Se a sua impressora ela não estiver calibrada, temos vários vídeos aí no canal que ensinam a fazer todas essas calibrações. Então vamos agora fazer a importação do nosso arquivo, clicando aqui em adicionar. Vamos clicar aqui no nosso arquivo step, que exportamos lá do Fusion, vamos abrir. Ao abrir o nosso arquivo, aqui ao lado aparecem todos os componentes que renomeamos, né? A parte preta, pele, amarelo, azul, branco e vermelho. Então, para iniciarmos as configurações, eu vou mostrar para vocês a maneira que eu faço, que eu acho mais prática. Vamos aqui em alterar o modo de edição. Vamos nas propriedades aqui da configuração da impressora. Vamos criar 6 extrusoras. Clicar em única extrusora multimaterial. Aqui aparecem a ordem das extrusoras, né? A extrusora 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, na extrusora 1, vamos configurar como ela vai ser a primeira a ser utilizada. Vamos utilizar a seguinte configuração. Aqui em Travel, vamos na primeira opção aqui digitar 0,2, tá? Para quando ele for imprimir a primeira peça, o bico ele afastar um pouquinho da mesa e não deixar aquelas linhas marcadas na mesa de impressão. Principalmente se a sua mesa ela for aquela mesa rugosa, né? O PEI, que se ele passar muito próximo, ele pode deixar resquício na sua mesa. Então vamos evitar um pouquinho. E agora aqui em acima de Z, vamos digitar 0, porque eu quero que ele comece já na primeira camada. Já nas outras impressões, vamos aumentar o travel, né? Aqui o lift rate. Vamos colocar em 1 milímetro. Por quê? Porque como vamos ter uma peça já impressa, vamos fazer esse Z-Hope, né, como é mais conhecido, para que o bico não toque nas peças já impressas. Então, como eu vou ter peças de 0,6 milímetros, eu acho mais seguro você colocar a distância de 1 milímetro aí nessa primeira opção. E aqui a mesma coisa, acima de Z, 0. Nas outras também, 1. Na extrusora 2, 3, né? 0. Na extrusora 4 também. Na extrusora 5 a mesma coisa.
na extrusora 6 tem um detalhe aqui acima de 0, só que eu não quero que ele faça esse Z-Hope em todas as camadas, então eu vou colocar aqui abaixo de 0,4 milímetros, abaixo de 0,6. Pronto. Então, vamos agora voltar lá na nossa mesa de impressão. Aqui também tem uma configuração, vamos logo fazer aqui em G-Code customizado. A nossa primeira peça, quando fizermos a impressão, quando ela terminar, eu quero que manter a nossa mesa aquecida. Então eu venho aqui em M140, na opção de G-Code de finalização, eu vou colocar aqui um ponto e vírgula. Eu vou comentar aqui essa linha de comando, que é a linha de comando que faz com que quando termina a impressão, a mesa ela comece a esfriar. Então aqui eu vou querer deixar a mesa aquecida, né? Para quando eu imprimir quando eu fizer a próxima impressão, a mesa continuar aquecida e a peça não se descolar da mesa. E aqui também eu posso colocar um script de finalização, né? Para quando finalizar a impressão, eu escutar alguns bips e saber que a impressão ela finalizou. Então eu vou deixar disponível para vocês. Vocês vão colar aí embaixo no G-Code de finalização esse scriptzinho aqui, tá? Ele vai fazer os bips aí para você saber que a impressão ela terminou. Agora vamos fechar. E aqui nas configurações de filamento vamos atribuir cores às nossas extrusoras. Eu sempre gosto de imprimir da cor mais clara para a cor mais escura. Então vamos aqui na primeira opção, vamos colocar a cor branca. Na segunda, amarelo. Na terceira, o tom de pele. Eu vou colocar aqui uma pele parecida com o meu tom de pele, né? Eu acho que cada um trabalha com o seu tom de pele. Então, agora a próxima cor, eu posso escolher aí entre o azul e o vermelho. Colocar azul, vermelho e, por último, preto. Aqui em preto, vamos atribuir aqui nessas camadas, né, o nome à cor que colocamos aqui nas nossas extrusoras. Pele, amarelo, azul, branco e vermelho. Então agora o nosso chaveiro está praticamente configurado. Vamos agora virar essa face para a mesa de impressão, que é a primeira parte que vai ser impressa, então ela tem que ficar virada para a mesa. Temos duas opções, podemos clicar aqui, vir aqui em colocar em uma face, clicar na face que queremos que fique de encontro com a mesa de impressão. Ficou de ponta cabeça, não vai afetar lá na impressão, mas vamos girar aqui com a ferramenta rotacionar, que é outra opção que temos também para colocar a face de cima na face de baixo, rotacionando por aqui. Tá? Cada traço desse aqui, ele é magnético, tá? Se você rotacionar junto a ele, você vai rotacionar aqui nos graus referente a cada traço desse aqui, tanto aqui dentro quanto aqui fora. Mas vamos rotacionar apenas aqui no eixo Z. Vamos agora fazer o fatiamento. Vamos aqui na primeira camada, ó, percebemos que temos 3 camadas de 0,2 e depois ele começa a imprimir as outras camadas em preto. Vamos fazer uns ajustes, uns pequenos ajustes lá nas configurações de impressão. Vamos clicar aqui nessas engrenagens, vamos em configuração de impressão.
Aqui em camadas sólidas de topo, vamos deixar 4. Camadas sólidas de base, a mesma coisa. Preenchimento, vamos utilizar o preenchimento aí para impressoras mais rápidas. Como eu vou utilizar a Ender 3 V3 com uma velocidade alta, então eu já vou configurar aquele preenchimento lá, o padrão que eu mostrei para vocês nas últimas aulas, que é o padrão para impressoras mais modernas, né, que já imprimem em uma velocidade maior, que é o hexágono 3D. E aqui vamos deixar em 20%. Podemos digitar e também temos aqui as opções. Aqui em saia e aba vamos deixar as voltas em 4 voltas, porque vai fazer uma limpeza básica aí do bico entre uma cor e outra. E aqui em distância vamos afastar um pouquinho, vamos colocar aqui 40, dependendo aí da quantidade de objetos que você for colocar na mesa de impressão. Vamos fechar, vamos fatiar, temos aqui ó, a nossa saia em volta, e agora vamos fazer a separação dos objetos para imprimirmos aí na ordem correta. Como eu vou imprimir o primeiro objeto, a primeira cor branca, então vamos voltar aqui na vista do editor e vamos começar clicando aqui nas cores que não são brancas com o botão direito, mudar o tipo, volume negativo. Em todas as outras, menos na cor branca, que vai ser a primeira cor que vamos imprimir. Então aqui temos a primeira cor, que é a cor branca. Vamos fazer o fatiamento. Após fazermos o fatiamento, vamos exportar o G-Code. Vamos clicar em exportar G-Code e vamos salvar. Eu sempre gosto de colocar na frente a cor, tá? E como ele é o primeiro, eu vou colocar o número 1, que é para a gente não esquecer da ordem, né? Porque tem as configurações lá padrão da primeira camada, que é aquela parte lá da cor, e também nas outras cores eu vou mostrar como fazer lá o home de maneira correta. Então, branco, 01 branco, tracinho, e vamos salvar. Agora, a segunda cor vai ser o amarelo. Vamos clicar aqui no componente amarelo, na camada amarela. Vamos clicar com o botão direito, mudar o tipo, parte, e vamos aqui em branco, mudar o tipo, volume negativo. Vamos fatiar, e aqui temos a parte em amarelo. Tá? Então agora tem um segredinho aqui que eu vou mostrar para vocês, que é aqui vamos na vista do editor, vamos lá no modo de edição, configuração da impressora, G-Code customizado. Aqui em G-Code customizado, temos a opção no G-Code de início, que é o G28, que ele faz o homing em todos os eixos, tanto no X, no Y e no Z. Só que quando utilizamos aquela sonda BL-Touch lá, que ela vai lá no centro da mesa e verifica a altura na hora do home, ela pode bater lá nas peças já impressas, o que vai ocasionar falhas na impressão, porque ele vai medir a altura de maneira incorreta. Então, vamos utilizar aqui o G28 apenas no X e no Y, tá? Não vamos fazer o home no Z. Inclusive uma pessoa lá, uma pessoa que segue aqui o canal, que já acompanha há algum tempo, me fez uma pergunta no Instagram, que ele utiliza também a Ender 3 V3, e quando ele utiliza aquele controle lá de parar o motor no fim aqui no G-Code de finalização, não está funcionando. Realmente ele não funciona para essa impressora. Eu não faço ideia por quê. Ou se alguém souber outra maneira, que deixe aí nos comentários, tá? Então, como ele não funciona
quando você vai tirar, por exemplo, a saia lá depois da primeira impressão para iniciar a segunda, se você mover a mesa de impressão sem querer, a impressão ela já vai sair do lugar. Mas então você fazendo esse aqui, o home, no X e no Y, você pode mover a mesa, você pode mover lá a extrusora no eixo X, que toda vez que ele iniciar uma impressão, ele vai fazer o home nesses dois eixos e vai corrigir isso aí, tá? Então, e no Z ele não vai fazer, mas é muito mais difícil você mover o eixo Z, porque ele fica preso lá no fuso, a não ser que você gire o fuso e que eu acredito que dificilmente alguém vai fazer. Então você vai, faz essa alteração aqui no home, apenas no eixo X e Y, faz aqui o fatiamento, exporta o G-code, né, amarelo, traço, salvar. Vamos fazer na pele também, aqui no componente pele. Vamos clicar mudar o tipo, parte. Vamos aqui em amarelo, mudar o tipo, volume negativo. Vamos fatiar e vamos fazer a exportação desse G-code. Aqui é pele. Salvar. Vamos fazer a outra também, que é azul. A gente sabe a ordem vendo aqui em cima, tá? A ordem que a gente colocou aqui nos filamentos. Azul, a próxima cor. Clicar com o botão direito, mudar o tipo. Parte. Em pele, mudar o tipo. Volume negativo. Fatiar. A parte azul. Exportar. Agora a próxima cor, vermelho. Clicar com o botão direito, mudar o tipo. Parte. Em azul, mudar o tipo. Volume negativo. Fatiar. Vamos exportar. Vermelho. E agora, por último, o preto. Clicar com o botão direito, mudar o tipo, parte, vermelho aqui, mudar o tipo, volume negativo. Vamos fatiar. E aqui temos a parte preta do nosso chaveiro, tá? Então vamos voltar lá, que essa aqui é a última parte. Vista do editor, configurações de impressora. Vamos aqui no G-Code e vamos desabilitar aqui. Vamos habilitar, né, o M140 para quando finalizar a impressão, a mesa ela voltar a esfriar. Então vamos fechar, vamos fatiar, vamos exportar o G-Code e aqui colocamos final preto traço para sabermos que essa cor é a cor final. A única ordem importante aqui na hora da impressão é a primeira e a última. As outras você pode imprimir na ordem que você quiser, mas sempre é bom imprimir na ordem que a gente planejou. Vamos salvar. E agora é partir para a impressão. E depois eu volto aqui com vocês para analisar os resultados.
Quero agradecer aí a quem assistiu o vídeo até aqui. Aqui eu tenho o resultado, tá, desse nosso tutorial. É um belo chaveiro. E você pode se basear em todas as dicas que eu mostrei aqui e criar o seu próprio chaveiro. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço aí para todo mundo e até a próxima aula. Valeu, pessoal!